Para nós nos aprofundar mais acerca dessa parábola do joio e do trigo, né? Eu pesquisei no meu dicionário sobre a fornalha. O que é uma fornalha? Muita gente não sabe. Eu, pelo menos, não sabia. O que é uma fornalha de fogo? Eu não sabia. E no meu dicionário, eu procurei no dicionário. Primeiro, nessa parábola, a Bíblia fala são algumas palavras-chave. A Bíblia fala de inimigo. O inimigo, Jesus diz, dormiu os seus servos, ou seja, dormiu os anjos. É uma parábola, é o ensinamento da palavra de Deus. Quando dormiu os anjos de Deus, porque os anjos de Deus obedecem a palavra de Deus, obedecem às ordens de Deus. Amém. Então, o inimigo é aquela pessoa que se opõe a Deus. Amém. Ela é contrária ao inimigo. Ela se opõe, que é contrário a Deus. Hostil pode ser de um grupo, pode ser uma facção, pode ser um partido oposto que ele é inimigo, ele é contrário, ele causa dano nocivo àquele que odeia ou detesta alguém ou algo. E o diabo odeia quem? A Jesus Cristo. O que o diabo odeia? Ele odeia a Deus e todos aqueles que creem em Deus. Amém. Todos aqueles, ele odeia a igreja de Deus. Ele detesta. Ele é inimigo de Deus. Ele se opõe, ele é contrário aos mandamentos de Deus. Por isso que ele se chama de inimigo. Ele odeia, não tem jeito, ele odeia, ele detesta, amém, alguém. Esse alguém é Deus. E todos aqueles que estão do lado de Deus, estão na mesma frota de Deus, amém. O grupo. Então isso é o inimigo. Jesus manda nós, seus servos, amai os vossos inimigos. Jesus manda nós amarmos eles. Jesus manda nós, além de amarmos os nossos inimigos, fazer o bem para eles. Fazer o bem para eles. Amém. Fazer o bem para eles. Essa é uma ordem de Deus. Amém. Amai os vossos inimigos. Não odiar, não detestar, mas ter misericórdia deles, ter piedade deles, ter compaixão deles. Amém. É a ordem de Jesus Cristo. Amém. Está escrito no Evangelho de Mateus. Eu achei aqui sobre fornalha. Muita gente diz, o que é fornalha? Eu não sei o que é fornalha. Fornalha. Eu achei no meu dicionário fornalha. Diz fornalha. É um forno grande. Parte do forno da máquina ou do fogão, onde se queima o combustível do forno. Isso é uma fornalha. Um fogo é um forno grande. Os anjos de Deus vai colocar o joio, que são os filhos do diabo, lá dentro. Amém.
fazem mal pra gente quando a gente está distraído, quando a gente está dormindo, quando a gente está desatento. A gente tem que imaginar que ele não vai fazer o mal assim quando a gente está atento, quando a gente está acordado. Veja, exemplo, um ladrão entra numa casa, ele fica estudando aquela casa, ele vê se seus moradores viajaram, ou estão lá, ou saíram. Ele não vai entrar dentro daquela casa com os moradores, só se eles forem. Hoje a violência está tão extrema, nós estamos vivendo uma violência tão extrema, que o inimigo, o bandido, ele está entrando na casa, ele está invadindo a casa. Eles estão tão ousados, mas eles estão tão ousados que eles estão entrando, mas estão assaltando as pessoas 3 horas da manhã, 8 horas. Eles estão entrando nas drogarias, eles não têm mais medo, eles não têm mais receio, não. Eles estão enfrentando mesmo. É tudo ou nada. Por quê? Porque eles sabem que já está no final da vida. Eles sabem. Então, estamos vendo um tempo que hoje só a misericórdia de Deus para nos guardar. Amém? Então, o diabo, ele semeou o joio, que é a sua semente, quando os anjos dormiram. Quando os anjos estavam dormindo, aí ele aproveitou a oportunidade e semeou os seus filhos. A Bíblia fala que Caim era filho do diabo, por isso ele matou Abel. Está escrito, parece que nos epístolas, não lembro se João ou Pedro, que Caim é filho do diabo, por isso matou. Quais são as obras dos filhos do diabo? Já falei aqui várias vezes: assassinato, furto, extorsão, engano, corrupção. Ele pensa só nele mesmo, ele é egoísta. Então, ele foi lá e semeou e se retirou. Foi lá e semeou e foi embora. Saiu do mundo, saiu do campo, voltou para o inferno, no lugar dele. A Bíblia diz no Rio que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado por quem? Por Deus. Para quem? E por quê? Para o diabo, porque ele é inimigo, ele é contrário a Deus. Ele odeia a Deus, ele detesta a Deus, ele não ama a Deus, ele não obedece a Deus. Ele é inimigo. Ele causa dano na seara de Deus, na igreja. É ele que seduz as pessoas a adulterar. Um marido, ele coloca uma mulher bonita por ficar lá jogando. O marido que é crente, que é fiel à esposa, ou vice-versa, a esposa que é crente, é dona de casa, é uma empresária, uma temente a Deus. O diabo lança um homem, fica seduzindo ela, etc. Ele, para quê? Para derrubar ela, para tirar ela dos caminhos de Deus. O jovem, enfim, ele é contrário, ele não quer que as pessoas sirvam a Deus. Ele é inimigo. Amém. E diz a Bíblia que dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou um joio no meio do trigo. Foi semeado no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O joio só veio aparecer no meio do trigo quando eles cresceram. Quando era pequenininho ali, ninguém via que o diabo tinha semeado. Todo mundo andava, mas quando a gente cresce com a gente o nosso caráter, a nossa índole, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo
passado foi transmitido, tudo aquilo que os nossos pais transmitiram para nós, os nossos professores, padres, pastores, freira, toda a linha de fé está dentro de nós, e aí vai criando a nossa personalidade, vai criando a nossa maneira de viver, e aí nós vamos mostrar para o mundo e para Deus quem somos nós, quais são as nossas obras, qual é a nossa atividade, quais as nossas ações, elas são boas ou elas são más? As obras de Caim, filhos de Eva, filhos de Adão, as obras de Caim eram obras do maligno, por isso ele matou o irmão dele. E antes de ele assassinar o irmão dele, ele foi advertido por Deus. Deus falou para ele que o pecado jaz à porta dele, mas ele teria o domínio sobre o pecado. Mas ele não quis saber, ele foi dominado pelo diabo. O demônio, que era o pai dele, o demônio, o diabo, dominou ele e ele acabou fazendo a vontade do diabo. A vontade do diabo é só matar a criação de Deus. A vontade do diabo é só desviar a mulher e o homem de Deus. Isso aí está muito bem claro quando ele tenta a Eva, quando ele seduz a Eva, ele entre verdades e mentiras, ele tem aquela conversa com a Eva e seduz a Eva, que é a nossa mãe, come aquela fruta e o pecado entrou, a mulher da pecado, a desobediência entrou no mundo por causa do inimigo de Deus, permitido por Deus. Deus tinha dado uma ordem para esse casal. Eles tinham que perseverar até o fim, amém? E os servos do pai da família, os anjos. Quem é o pai? É o pai de Jesus Cristo. A família são os justos evangélicos, os justos, piedosos, tementes a Deus. A família de Deus. A família de Deus, a igreja de Deus na terra. Amém? Indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Perguntaram, Senhor, tu não semeaste? Quem semeou foi Jesus Cristo, o próprio Jesus. Ele não mandou nenhum anjo semear. Foi ele mesmo que semeou. Foi ele mesmo que plantou com as suas próprias mãos. Amém. Ele é o semeador. Ele semeia. Amém. A piedade, a salvação, a misericórdia, a fé. Enfim, ele semeia só a bondade. Por que teve então o joio? Por que tinha o joio? Pô, se o mundo tem o bem e tem o mal. Não é verdade? O mundo tem o bem e tem o mal. Tem as pessoas que fazem o bem e tem pessoas que fazem o mal. A televisão está cheia. Fulano matou fulano. Beltrano matou Beltrano. Aconteceu isso e aquilo, o joio. Quem são os joios? São os maus. São pessoas que matam, que são controlados pelo maligno, pela raiva, pela ira, pelo ódio de vingança. Obras do maligno, obras do diabo. E ele disse, o inimigo é quem fez isso. O inimigo é quem fez isso. O inimigo é quem fez isso. É ele que coloca um câncer na gente. É ele que coloca uma dor de cabeça. Jesus nos dá saúde. Jesus nos dá amor. Jesus nos dá paz. Jesus nos dá, restaura os nossos ossos. Jesus nos faz ver feliz, alegre, satisfeito. Jesus quer que a gente viva com retidão, mas vem o maligno e coloca uma perturbação na gente. Vem o inimigo da gente e coloca para ver se a gente tem fé em Deus. Ele que faz essas coisas. Jesus quer
que o marido e a mulher vivam bem, vivem em harmonia, se amando, se respeitando. Jesus quer que o pai viva bem com o seu filho, com a sua esposa. Jesus quer o melhor para a humanidade, mas o maligno vem e coloca uma amante, coloca o pecado do adultério. Jesus quer que o homem seja um trabalhador digno, que ganhe o seu pão, com suor do rosto, com dignidade, com honestidade, sabe? Que todo mundo respeite ele, ele seja um homem de honra, um homem de caráter, um bom cidadão. Jesus fez o homem para viver sendo respeitado, sendo admirado, não foi para estar sendo humilhado aí, pisado. É muito triste quando a gente vê um pai de família fazendo coisas que não é certo, que é errado. Todo mundo pede. Todo mundo pede. Porque ele não aprendeu aquilo com a mãe dele. A mãe dele não ensinou aquilo, o pai dele não ensinou aquilo, a professora dele não ensinou aquilo, o padre dele, o pastor dele não ensinou aquilo. A sociedade não ensina isso. A sociedade ensina, Deus ensina para nós sermos bons cidadãos na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo é que faz toda desgraça na nossa vida. O inimigo é que perturba a gente, rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança, sabe? O inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, porém, que vamos arrancá-lo? Os anjos perguntou para Jesus: queres? Viram o joio ali? Queres que a gente vai arrancar? Jesus disse, porém, ele disse: não, para que eu colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: aqui entra o corrupto e o corruptor. Aquele cidadão, ele é estudioso, ele tem bons princípios, mas ele chega perto do corrupto, do mau caráter, do ladrão, corrompido, engana, faz com que ele adquira os seus maus os seus ensinamentos maus. Depois é descoberto e aí vão ser presos. Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Primeiro vai ser colhido os filhos do diabo, o joio. Primeiro vai ser colhido eles. Atai com molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai em meu. Para o homem que é amante da verdade, ama a Deus, honra a Deus, honra a si mesmo, honra seu caráter, sabe, honesta, íntegro, para este homem, para esta mulher que tem fé em Deus, que não tem que se envergonhar, só tem glória de Deus, só tem bênção de Deus, que não engana o seu próximo, é um bom político, é um bom professor, é um homem honrado, é um homem sério, é um homem íntegro, é uma mulher séria, é uma mulher trabalhadora, uma mulher digna de nós, outras mulheres, admirá-la. Uma mulher que não mente, uma mulher que não engana, uma mulher de Deus, honesta, que ama o seu filho, que ama seu marido, que não é adúltera, que não, sabe, teme a Deus. Para esses tais só tem glória de Deus. Deus é que vai abençoar mais e mais e mais e mais o trabalho das mãos deles.
que não se corrompe. Pode oferecer milhões e milhões de dinheiro para eles negarem a fé, para eles não se corrompem, eles morrem com a sua ética, eles morrem com o seu caráter, eles morrem com os seus princípios, eles não estão à venda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. São homens de Deus, mulheres respeitáveis. Amém? Louvado seja o nome. Os discípulos não tinham entendido a parábola do joio. O mundo não entende, os discípulos não tinham entendido. Jesus falou essa parábola do joio no meio de uma multidão. Os discípulos não compreenderam. Compreendo, meu Deus, essa parábola do joio. Então temos despedido a multidão. Jesus disse: vão embora para a casa de vocês. Pai do Senhor, vão com Deus. Que Deus abençoe. Eu já falei muito hoje. Falei a parábola do joio, já ensinei aqui. Ele despediu a multidão, foi Jesus para casa. Agora eu vou para minha casa descansar. Vou jantar, vou comer alguma coisa, que eu estou com fome. Ele foi para a casa dele. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Eles explicam. Jesus me explica a parábola do joio do campo. Eu não entendi, eu não compreendi a parábola do joio do campo. Aí Jesus explica para ele. E ele respondeu assim: semeia a boa semente, é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo do Senhor é o diabo. A ceifa é o fogo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse dia. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo e que comete iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra. Amém. Louvado seja o nome. Diga para Deus: Jesus Cristo, eu quero hoje me arrepender dos meus pecados, me arrepender da minha iniquidade. Jesus, me perdoa. Jesus, tem compaixão de mim, porque eu não quero ir para a fornalha de fogo, onde haverá ranger de dentes. Peço perdão, vamos pedir perdão de Deus. Jesus conhece nossos pecados. Jesus conhece nossas iniquidades, nossos escândalos. Reconheça que Jesus é o Senhor do campo, é o Senhor que domina. E se humilhamos, vamos nos humilhar diante da presença de Deus, enquanto nós podemos alcançar a misericórdia, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém. Tarde demais. O que está escrito vai acontecer no final dos tempos, no final do mundo. Jesus enviará os seus anjos, vai colher os filhos do diabo, vai lançar na fornalha de fogo ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes.